Bom dia, turma. Dando continuidade às videoaulas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o absolutismo, né? O que era o absolutismo? Bom, o conceito diz que o absolutismo é uma forma de governo autoritária, ou seja, um governo cujo poder está centralizado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo social. Em outras palavras, é uma forma de governo onde o camarada manda e desmanda como quer, sem, sem atender às necessidades de ninguém, apenas a dele próprio, né? Só ele que é importante, né? A população pode estar passando um perrengue danado, mas contanto que ele esteja bem, para ele está ótimo, né? E dentro dessa ótica, nós podemos destacar alguns reis absolutistas. Agora, é claro que para poder ele ter esse poder de mandar e desmandar, ele tinha que ter uma proteção, né? Ele tinha que ter uma sustentação. Essa sustentação ela é econômica. Para poder ele manter um exército, para ter o rigor das suas leis, esse exército tinha que ser bem pago. E de onde vinham esses recursos? Os recursos vinham justamente da classe burguesa, que tinha uma aliança com o rei. É aí que entra a questão econômica, né? As monarquias absolutistas, elas eram subvencionadas pela burguesia mercantil, um sistema conhecido como aliança entre o rei e a burguesia. Então você já pode imaginar, nessa aliança, o que é que o rei ganhava? Dinheiro, para poder manter o seu exército, né? E assim governar com mão de ferro. E o que a burguesia ganhava com essa aliança? A burguesia ganhava liberdade comercial, autonomia comercial, né? Independência para comercializar com quem quiser, aonde quiser, né? E os recursos advindos desse desenvolvimento comercial, parte deles ia para o próprio rei para manter o seu governo absolutista. É a chamada dobradinha entre burguesia e a monarquia. E dentro dessa ótica, vários intelectuais começaram a estudar o absolutismo, como se dava, né, suas características, as causas, as consequências. Dentre esses vários intelectuais, nós temos o Nicolau Maquiavel, né, nós temos o Jacques Rousseau, nós temos o Thomas Hobbes e nós temos o Hugo Grotius. É claro que houveram muitos outros, né? Mas cada um desses aqui tinha a sua própria interpretação do absolutismo. Desde o Nicolau Maquiavel, que havia criado praticamente um manual de governante absolutista, né, onde ele dizia que era necessário ter inteligência, astúcia, crueldade, um exército poderoso, até o Jacques Rousseau, né, que comparava o monarca ao Deus, né, levando-se em consideração aquilo que a gente viu na última aula, do direito divino dos reis, na França, e Thomas Hobbes e Hugo Grotius, né, que viam esse poder do rei como uma necessidade, né, para pôr ordem na desordem que existia até então. Aí nós chegamos aos absolutismos de cada país, sempre destacando os 4 principais: Portugal, França, Espanha e Inglaterra. No caso de Portugal, a monarquia vai adquirir um caráter absolutista no reinado de João II, onde ele vai promover o afastamento dos nobres mediante execuções. Ou seja, aquele nobre que não aceitou sair do poder, ele vai sair na marra, né? Até porque os reis absolutistas, eles viam a nobreza como uma ameaça ao seu trono, uma vez que para poder o camarada chegar ao trono, ele deveria ser nobre, né? Então nesse caso ele vai eliminar toda a nobreza para poder não ter mais nenhuma ameaça, o que não acontece com a burguesia. Ele se alia à burguesia porque sabia, no entendimento dele, que ela jamais poderia assumir o trono por não fazer parte da nobreza. E aí nós temos a gravura que mostra a imagem do rei João II. Absolutismo espanhol vai se iniciar após a conclusão do processo da Reconquista. Lembra-se da Guerra da Reconquista, né? Para expulsar os mouros da Península Ibérica? Pois então,
o Estado espanhol vai conquistar um enorme império colonial e após várias batalhas e fracassos, a Espanha vai permanecer absolutista, com o apoio da Igreja Católica. Vocês se lembram, na última aula, que essa aliança com a Igreja Católica também acontecia na França, né? E aqui a Espanha também vai se aliar à Igreja Católica, né? Nós podemos destacar, dentre os vários reis absolutistas, o Filipe II. Absolutismo inglês vai nascer sob o reinado da dinastia Tudor. Tudor, turma, é o sobrenome da família que vai governar a Inglaterra nesse período, seguindo a política de protecionismo. Protecionismo é uma medida econômica, né, de proteção à economia do país. A gente vai falar mais sobre ela quando nós falarmos sobre mercantilismo e da economia e das riquezas nacionais. A monarquia vai criar o anglicanismo, que é a religião oficial da Inglaterra. Nós também vamos falar bastante sobre o anglicanismo quando chegarmos à reforma protestante, para favorecer os seus interesses. Aí na gravura nós temos a imagem do Henrique VIII, né, um dos principais reis absolutos da Inglaterra. O absolutismo francês vai se dar através do reinado de Henrique IV, onde ele vai implantar uma política econômica mercantilista. Aí entra-se numa questão curiosa, porque no caso da França, como ela tinha uma aliança com a Igreja Católica, ela entrava em conflito com a classe burguesa francesa, porque em sua grande maioria eles eram protestantes. Como eu falei antes, vamos entrar em mais detalhes sobre protestantismo no assunto quando falar sobre reforma protestante. Mas só para adiantar, como a classe burguesa francesa era de sua maioria protestante, a França não conseguia implementar um absolutismo porque era necessária uma aliança com a classe burguesa. Nesse caso, o Henrique IV ele vai conceder liberdade religiosa, o que vai permitir o quê? A divulgação de outras religiões na França, com o objetivo claro de aproximar o rei à classe burguesa, que era protestante, né? E só assim o absolutismo começou a figurar na França. O apogeu do mercantilismo francês, né, vai acontecer no reinado de Luís XIV, denominado de Rei Sol, que vai declarar que o Estado era ele. Isso significa dizer o quê? Vocês se lembram do direito divino dos reis, se lembram? Né? Que dava aquela conotação de divindade do rei, né? Que ele teria sido escolhido por Deus. No caso do Luís XIV, ele vai intensificar esse entendimento. Ele vai achar que ele não é escolhido por Deus. Ele vai se considerar o próprio Deus. E nesse caso, sendo Deus, ele se considerava acima da França. É por isso que ele falava que o Estado era ele. Ou seja, sem ele, a França não existia, né? Ele não estaria mais enganado, né? Até porque, depois que ele morre, a França continua existindo. No entanto, ele considerava-se acima da França, acima do Estado e acima das leis. Ou seja, as leis que existiam na França não se aplicavam a ele, porque ele era uma divindade. Então nós temos aí na gravura o Henrique IV, que vai dar início ao absolutismo francês, e ao lado dele o Luís XIV, né? O Rei Sol, que vai se considerar acima do Estado francês. Bom, gente, terminamos por aqui, né? Como sempre, eu já havia falado na semana passada, ao término dos assuntos, eu passei para a atividade e mais tarde eu coloco para vocês a atividade para vocês responderem no caderno, né? Escrevam as perguntas no caderno, respondam no caderno, coloquem o nome e a turma, tirem a foto e mandem para mim pelo zap, que aí, na medida do possível, eu vou corrigindo e passo para vocês as pontuações. Tá ok, gente? Então, tchau, tchau, até a próxima.